Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta semana vamos olhar para o universo. Sabe o que é o universo? Como é que surgiu? Quando? Enfim, há muitas perguntas que têm sido feitas por muitos ao longo dos últimos anos, décadas. A pergunta é também a base da ciência e, portanto, é em busca das respostas que nos juntamos também aqui neste espaço com os nossos convidados desta semana. O autor do livro O Universo, do Big Bang aos Buracos Negros, Paulo Crawford, físico, teórico, professor aposentado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Neste programa onde convidamos também Francisco Lobo, coordenador no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e professor de Física da Faculdade de Ciências, para olharmos sobre o universo neste espaço habitual de debate às terças-feiras. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para estarem aqui nesta nossa conversa, presencialmente, sobre o universo. Há tantas perguntas, eu sublinhei a importância da pergunta, é importante para os jornalistas, é importante para os cientistas, colocar as questões que podem depois ser ou não respondidas a partir das hipóteses que se vão sendo formuladas. Paulo Crawford, eu acho que quando começa o seu livro, elencando, fazendo já no fundo este trabalho, elencar algumas perguntas, quando olhamos para as perguntas que o Paulo coloca, eu senti uma certa solidariedade consigo, porque não é fácil responder à pergunta o que é o universo, de certeza. Claro. Mas se alguém na rua lhe perguntar o que é o universo, o que é que diz? É tudo o que nos rodeia, pelo menos, claro que a capacidade de observação de uma pessoa normal não é a mesma da capacidade de observação de um grande laboratório astrofísico com outras capacidades, ou até, hoje em dia, já temos observatórios no espaço, digamos, no exterior, não é? Com outra capacidade de observação para observar outras galáxias, para além da Via Láctea, galáxias longínquas. E, portanto, a aglomeração do conhecimento que foi sendo adquirido ao longo dos últimos séculos, na verdade, a ideia de que o universo era muito mais extenso do que as pessoas podiam pensar, é relativamente recente. As pessoas não tinham ideia exatamente do que é que tinham. Sabiam que o mundo devia ser vasto, já existia há muito tempo, porque havia toda uma história que já tinha sido contada, mas a noção exata que nós hoje temos, que nós supomos que é suficientemente fidedigna, ainda vamos com certeza descobrir muitas outras coisas que agora não sabemos, não é? É uma história recente. Não é? Quer dizer, o que é que sabemos sobre a extensão do universo hoje em dia? O que é que já sabemos? Ou o que é que até agora consolidamos? Nós hoje falamos numa idade para o universo. Falamos sempre em 13,8 ou 13,77 milhares de milhões de anos para a idade do universo. Portanto, houve vários estádios, não é? E esses vários estádios, o universo foi-se modificando e alterando à medida que fomos passando por esses vários períodos. Portanto, o universo que nós temos hoje, por passado este tempo todo, não é a mesma coisa que era o universo primitivo, não é? Onde tudo era muito mais, quer dizer, a energia envolvida nos primeiros tempos dava cabo de tudo, não era? Sim. Impossível haver vida humana ou outro tipo de vida qualquer naquelas condições iniciais, não é? E à medida que o universo foi expandindo e arrefecendo, não é? Foi possível criar vida em alguns casos. A gente, por enquanto, ainda não conseguiu fazer prova de vida para além da vida da Terra, não é? Sim. Mas a maior probabilidade é que exista vida noutros sítios. É muito improvável. Há quanto tempo se sabe que há essa idade estimada do universo? É um conhecimento consolidado já há algum tempo? Sim, mesmo desde o século passado, mas na parte final do século passado, houve observações. O Francisco poderá completar. Sim, claro. Melhor do que eu, mas há projetos que foram
dedicados precisamente à observação do universo primitivo, não é? E recuarmos no tempo, observando cada vez mais longe, e portanto há uma noção hoje adquirida, claro que o conhecimento vai estar sempre a crescer e amanhã podemos completar a nossa visão atual com outras observações que sejam feitas por observatórios que estão, aliás, fora da Terra já, neste momento, e isso é que é uma coisa extraordinária. A gente colocou observatórios exteriores, o que permite, de facto, ter uma visão mais completa do universo mais próximo, pelo menos. Sim. O Francisco se deve lembrar disso melhor do que eu, exatamente até quando é que nós podemos ir em termos do universo primitivo, não é? Queres ajudar-me, Francisco? Como é que chegou, Francisco, e também perguntar-lhe também como é que chegámos aos 13,77 milhares de milhões, quer dizer, como é que se mediu isto? Queres dizer, Francisco? Bem, boa pergunta. Realmente o Paulo... Bem, antes de mais nada, muito obrigado pelo vosso convite. É com muito gosto que estou aqui com o Paulo. Fui aluno do Paulo de mestrado e doutoramento e tenho uma grande amizade pelo Paulo e é com muito gosto, com muito prazer que estou cá a partilhar este momento com o Paulo. Tá bem? Realmente antes de mais nada, só gostava de dizer isso também porque tenho aqui uma amizade muito, muito forte com o Paulo, não é? E essas questões são questões muito importantes, não é? São questões enormes, não é? Para a física, e o Paulo fala disso aqui no livro, não é? A pergunta é como é que nós chegamos a esse número? Por exemplo? Então, temos um modelo cosmológico, não é? Nós podemos chamá-lo Lambda CDM, não é? Que é um modelo padrão, temos várias soluções, não é? Mas também os tais modelos que nós temos também estão associados a muitas observações. O Paulo também falou disso, não é? Temos cá muitas missões, o WMAP da década de 90, temos o Planck, mais atual, vamos ter agora uma missão chamada o Euclide, que vai ser lançado, que supostamente era para ser lançada daqui a um ano, mas devido à guerra na Ucrânia foi adiado, infelizmente, mas são missões que nos dão esses valores, não é? Consolidam este valor. Exatamente. Então, vão confirmando o valor. Certo. Exatamente. Nós temos cá modelos, não é? Que temos cá alguns parâmetros, algumas incógnitas, não é? Que são números, são constantes, não é? Caso queira falar disso, mas são parâmetros, não é? Que são consolidados pela a própria observação, está bem? O Euclide vai ser muito importante porque nós esperemos, não é? Que vai ajudar a desvendar o grande mistério dessa energia escura, não é? Mas todos esses modelos que nós temos, nós fazemos cálculos, não é? Fazemos cálculos com isso, mas aliado a estas observações. E chega-se aos cálculos, não é? Com esses parâmetros, não é? Que nós vamos medindo que, sim, o nosso universo tem essa idade que o Paulo estipulou, não é? 13,8 mil milhões de anos, não é? Sim. E de modo que há aqui nós também falamos disso há dias, não é? Há aqui uma grande sinergia entre a parte teórica e a parte das observações, que é fundamental para consolidar os nossos modelos teóricos. Ou seja, o desenvolvimento tecnológico, a capacidade de nós projetarmos maneiras de observar já fora do nosso planeta e, portanto, com um alcance muito diferente, não fragilizam aquilo que nós sabíamos. Pelo contrário, está a servir para consolidar aquilo que nós já sabíamos a partir dos observatórios que temos cá. É isto, é esta a ideia. É isso. Claro, revelam-se mais coisas, não é? É isso e mais além, porque consolida aquilo que nós sabemos, mas também pode haver surpresas. E houve uma grande surpresa. Qual foi a surpresa? Em 1999, porque nós pensávamos que o nosso universo estava numa expansão, mas numa expansão cuja aceleração é retardada. Aquilo que foi descoberto, a grande descoberta, no final do a descoberta inesperada, é que o nosso universo está numa expansão acelerada. Isto é, está-se a expandir cada vez mais rapidamente. Isso foi uma grande surpresa que nós também tínhamos modelos, mas isso veio como uma enorme surpresa para muitos físicos da altura. E isso foi devido às observações. Sim, porque se sabia da expansão, aliás está no livro explicado o processo em que, no fundo, se foi descobrindo que o universo expandia-se, não ficava ali imutável, não é? Mas, no entanto, é muito mais rápido do que se projetava.
aumentou a velocidade de expansão, começou a ser, é uma altura que são há cerca de 5 milhares de milhões de anos atrás. Não é? Isso é 5 milhares de milhões de anos atrás. A partir dessa altura, o universo começou a expandir-se de uma maneira mais rápida do que era antes. Aumentou a velocidade de expansão. É curioso, porque aqui estamos num terreno muito interessante, porque em condições normais um jornalista perguntador perguntaria, e porquê? E nós não conseguimos saber porquê. Não conseguimos. Bem, a causa é um dos grandes mistérios da física atual. Lá está. Está bem? Sabemos que o nosso universo está numa expansão acelerada e a questão foi essa que pôs. Qual é a causa dessa aceleração? Qual é a causa? Será que é devida a uma fonte exótica? Porque se ele está numa aceleração, esse fluido exótico, que faz com que o nosso universo se expanda, não é, cada vez mais rapidamente, tem que ser repulsiva. Tem que ser um fluido repulsivo. Pois. Porque está numa expansão acelerada, não é? Enquanto a matéria é atrativa, não é? Então, nós pensamos que seja uma forma de energia que nós falamos, que nós inventamos o nome energia escura. Exatamente. Mas escura não porque é escura, mas que reflete a nossa própria ignorância, não é? É escura mesmo a nossa ignorância, porque a gente não sabe explicar o que ela é, não é? Mas tem um papel repulsivo em vez de ser um papel atrativo. Porque, em geral, a matéria tem um papel atrativo, não é? Neste caso, esta forma de energia, a matéria energia, não é? Esta forma de energia é repulsiva e provoca esta expansão acelerada. É a única maneira de explicar, mas isto é uma explicação de certo modo coxa, quer dizer, porque nós detectamos a expansão estar a ser acelerada. Sim. E a única explicação possível que nós podemos encontrar é a existência de uma energia. Mas falou também que uma das principais ferramentas para descobrir isso é o tal projeto que vai... Eu li. Sim, estas nós sabemos por várias missões, não é? Que nós sim estamos no universo com uma expansão acelerada. Agora surgem... Como é que nós podemos explicar isso, não é? Temos muitos modelos. Temos um modelo da energia escura, em que temos muitas formas de energia escura, ok? Temos muitos modelos. Mas também a expansão acelerada também pode estar a dizer que, nós também falamos disso, que as equações de Einstein estejam erradas em larga escala. Pode ser que a própria relatividade geral de Einstein não seja bem aquela que nós pensamos, mas numa escala muito, muito, muito grande. Há aqui duas alternativas, não é? O Paulo não gosta muito dessa fração. Não, mas porque isso põe em causa... Não. Isso não põe em causa o edifício inteiro, Paulo Crawford. Isto é normal. Eu sou um einsteiniano por formação. Tenho uma enorme fixação no trabalho do Einstein. Claro que o Einstein, como o Newton foi um grande físico, e o Einstein dizia, punha-se aos ombros de Newton para poder ir mais longe, para ver mais longe. Exatamente. E que realmente vi mais longe. Há uma transição de Newton para Einstein. Que está explicada no livro. Exatamente. Mas mais tarde vai haver uma transição de Einstein para outros, com certeza, não é? Eu, como sou einsteiniano, tenho uma certa tendência a continuar a acreditar em Einstein, mas percebo o que ele está a dizer. Mas isso, não é? se isso, nesse cenário, nessa hipótese de ter que se colocar em causa todo o edifício Einstein deste processo, talvez não. Há muitas coisas que mudariam, não é? Sim, há sim. muitas acessões que nós temos que iriam ser colocadas em causa. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu vou dizer é que, por exemplo, o Einstein, a partir de certa altura, até imaginou, já falámos uma vez nisto, que um universo estático, inicialmente, entre as várias hipóteses, ele pensou que o universo fosse estático e não um universo em expansão, numa fase em que ainda não havia elementos suficientes para justificar um universo em expansão. E para isso introduziu uma constante que fazia esse papel. Ora, essa constante também pode ser usada, é só uma questão de mudar o sinal da constante, e pode ser usada para justificar a expansão atual acelerada do universo. Essa é uma questão de mudar o sinal. E, portanto, na realidade, nós, à medida que fazemos observações, vamos adaptando as equações de forma a responder àquilo que a gente observa. Acrescentando termos às equações iniciais de Einstein, ou às soluções de Einstein, mas na realidade a tentação de qualquer novo físico teórico é tentar encontrar uma teoria que vá para além de Einstein e que seja capaz de descrever isso sem necessidade de estar a acrescentar
termos à mão, não é? Digamos assim, É um pouco para como justificar as observações. nos ombros do Einstein, não é? Sim, aos ombros do Einstein. Não, Einstein foi aos ombros do Newton, agora temos que nos pôr aos ombros do Einstein. Exatamente. Há aqui um ponto que falou há pouco que tem a ver com o escuro, a ideia do escuro. Mas o escuro aqui estava, na vossa perspectiva, a ser colocado como o desconhecido. Nós não sabemos, é isso? Quando falamos em buracos negros e escuros, é sempre pelo que não sabemos ou porque é que chamamos negros aos buracos negros? Isso já é um pouco diferente, já é uma outra questão. Não, os buracos negros hoje em dia são razoavelmente, diríamos, bem conhecidos. Quer então dizer, o que é que são os buracos negros? Que as pessoas não sabem. Há vários tipos de buracos negros. Os buracos negros mais simples são buracos negros completamente simétricos, não é? E são os mais simples e eles saem naturalmente. Einstein obtém as suas equações num processo, por acaso é um processo interessante, porque ele fazia uma comunicação às quartas-feiras ao núcleo de investigadores e durante o mês de novembro de 1915 ele fez 4 exposições em 4 quartas-feiras seguidas. E todas as vezes que ele falava mudava um pouco a teoria que ele estava a construir. Ele estava ainda a construir a teoria, já estava próximo do fim, mas ainda não tinha a teoria verdadeiramente construída. E só na última quarta-feira de novembro de 1915 é que ele chega às equações finais que hoje nós chamamos as equações de Einstein. E daí ele tira logo a seguir uma solução que, aliás, ele não resolve verdadeiramente as equações, porque levou algum tempo a resolver, mas ele faz uma aproximação e obtém uma solução aproximada, que é a chamada solução de Schwarzschild, que foi um físico mais velho que Einstein, que entretanto morreu logo a seguir, no ano seguinte, mas o Schwarzschild ainda foi a tempo de obter a primeira solução exata das equações de Einstein. Logo a seguir, portanto eu estava a dizer em novembro, e logo a seguir no mês seguinte Schwarzschild obtém a primeira solução, e essa primeira solução descreve um campo gravítico simétrico ou um buraco negro simétrico, que também um buraco negro sai daquelas equações para o caso de um buraco negro sem rotação, digamos assim. Depois há outras soluções posteriores, chamadas soluções de Kerr, que permitem obter novas soluções das equações de Einstein. Quer dizer, as equações são sempre as mesmas. As soluções das equações é que são várias. Há vários tipos, conforme o tipo de simetrias que nós admitimos que a equação tem. Quer dizer, à medida que a gente supõe mais ou menos simetrias, vão saindo novas soluções para essas várias situações. Mas o buraco negro implica com mais ou menos simetrias. O desaparecimento de um objeto num determinado contexto, ou não? O buraco negro, qualquer coisa que lá caia, já não sai. Não é? Além disso, o buraco negro tem sempre uma singularidade, onde qualquer objeto que entre no buraco negro vai parar. E ao chegar à singularidade, é completamente destruído e desaparece. É o que nós imaginamos. Mas qual era? Mais alguma fez alguma? Não era esta a questão do buraco negro, porque é que é negro no fundo, não é? Bom, o buraco negro é negro na medida em que não deixa sair luz. Não é? Okay. A luz não sai, não é? É nesse sentido que ele é um buraco negro. Tudo o que lá entra não sai, e a própria luz também não sai. Portanto, a luz entra e também não sai. Portanto, é nesse sentido que a gente fala em buraco negro. O buraco negro tem esta particularidade, apesar de podemos dizer que nada não sai, de um ponto de vista clássico, da física clássica de Einstein. Sim. Quando nós introduzimos física quântica, que é sempre uma forma de prolongar a visão deste universo, é possível imaginar situações em que o buraco negro emite partículas. Ao contrário do que a gente supunha, porque um buraco negro é uma coisa fechada do qual nada sai. Porém, do ponto de vista quântico, o buraco negro não é nada assim. O buraco negro, efetivamente, pode emitir partículas. E há uma forma de explicar isto sem que o buraco negro tenha verdadeiramente de emitir, mas na prática como se ele emitisse. E então como é que isso se faz? À roda do buraco negro, se olhar para o que se passa nesse espaço exterior, o meio está cheio de partículas e as suas respectivas antipartículas. Pois bem,
se uma das partículas de um par, partícula-antipartícula, de um próton-antiprotão, uma partícula-antipartícula, se uma delas entrar para o buraco negro, o parceiro que ficou livre cá fora torna-se real e deixa de ser um par partícula-antipartícula, passa a ser uma partícula que tudo se passa como se o buraco negro tivesse emitido. E essa é uma forma de explicar, de um ponto de vista da física quântica, não da física clássica de Newton e de Einstein, que é também uma física clássica, de um ponto de vista agora da física quântica, explicar que um buraco negro pode emitir. Ele de facto não emite, ele recebe uma partícula e faz criar uma partícula lá fora, Sim. porque roubou uma partícula que estava lá fora. E a parceira dela materializa-se. E desta forma aparece aquilo que nós chamamos de radiação de Hawking, que o buraco negro radia partículas, emite partículas desta forma por via quântica, não por via clássica. Isto muda completamente o quadro físico de Einstein, muda completamente. E, portanto, para Hawking era completamente diferente, não é? Quer dizer, era preciso juntar a física quântica para entender o mundo. Francisco Lobo, vamos voltar à questão do universo e agora da origem do universo, que é talvez dos temas mais debatidos em todas as dimensões, desde a alta academia até quase ao café, como é que começou o universo. Qual é a última coisa que a ciência nos diz sobre a origem do universo? Qual é o mais atualizado conhecimento que temos sobre isto? Bem, a ciência diz-nos que, caso a pessoa faça uma espécie de recuo no tempo, com as observações, que o nosso universo, no passado, era muito mais pequeno e muito mais compacto e muito mais denso. E cada vez mais, quanto mais a pessoa recua, mais se verifica isso. Até chega uma altura que é esta superfície que o Paulo falou, em que emite radiação, os tais 380 milhões de anos, em que temos um plasma muito, muito compacto e muito denso, em que a luz não escapa, mas com a expansão do nosso universo, a luz escapa e então vê-se atualmente essa radiação, essa luz, entre aspas, que é a radiação cósmica de fundo. Antes disso, nós não conseguimos sondar o nosso universo pela radiação eletromagnética, a luz. Pois. Okay? De modo que, digamos que é a última fronteira de observação que nós temos com a radiação. E isto tudo vem de observações. E agora faz-se um exercício mental. E então, antes disso, então, vamos extrapolar isso. Não? Então, vamos recuar cada vez mais no tempo. E aquilo que se verifica, usando algumas soluções das equações de Einstein, de alguns modelos cosmológicos, é que o nosso universo nasce através de um ponto singular, não é? Num Big Bang. É não é uma grande explosão, mas é uma grande expansão. Okay? E de modo que nós, com esse ponto de vista, então, o nosso universo nasce através de um ponto muito compacto, muito denso, que é um ponto singular. Okay? E isso é aquilo que nós sabemos atualmente. Antes disso, é aí que nasce tudo aquilo que existe. O tempo, o espaço, inclusive também. Uhum. E também a matéria, a radiação, nasce daí. Certo. Mas isto tudo são agora especulações, não é? Agora surgem vários modelos, não é? Mas tudo isto que nós sabemos vem das observações, novamente. Esse aspecto fundamental de fazer ciência e também comprovar os nossos modelos, as nossas teorias. É muito importante que hajam essas observações, porque só assim é que nós sabemos quais estão os modelos mais viáveis e mais plausíveis. Agora, a resposta mais sincera quando põe uma questão que suponho que seja essa que vem a seguir, o que é que veio antes do Big Bang, nós não sabemos. Não é? É a resposta mais sincera. Nós temos muitos modelos cíclicos, não é? Que o nosso universo nasce através de um Big Bang, e depois expande-se e morre através de uma espécie de Big Crunch, não é? Enfim, o Paulo também fala disso no livro. Temos muitos modelos, mas a resposta mais sincera é que nós simplesmente não sabemos. O Paul Crawford, às tantas no seu livro, até coloca o cenário de um astrofísico que fosse crente e outro que não fosse crente. Explique-me lá, porque a própria Igreja tem dialogado com a ciência na questão do Big Bang ao longo dos séculos, sobretudo recentemente, aliás até é citado aqui, o Papa Pio XII até é citado no seu livro. Sim. Onde é que ficamos aqui na fronteira e o que é que uma coisa tem a ver com a outra, na sua perspectiva?
A descrição científica não tem nada a ver com a religião, na realidade. O que aconteceu, e eu cito aí o Pio XII, porque numa certa fase, efetivamente, houve uma certa tentação de, quando surge a ideia do modelo do Big Bang, de associar com a explicação religiosa, não é? Sim. De mostrar, no fundo, afinal a Igreja estava certa, não é? Houve uma criação, houve algo que se criou. Mas ainda há pouco tempo nós conversávamos os dois e o Francisco chamava a atenção, e com toda a razão, que naquela altura ele lembrou-se de um físico que por coincidência também era padre, que era o Lemaitre. Sim. E o padre Lemaitre, que era belga, foi um homem importante. Ele fez um doutoramento com o Eddington. O Eddington foi um grande físico e, aliás, um grande relativista, um homem que provou, por exemplo, o encurvamento dos raios luminosos, que fez aquela experiência da Ilha do Príncipe, não foi? Que ele vai à Ilha do Príncipe fazer a observação. Ao Brasil, não é? Há um grupo que vai à Ilha do Príncipe e há outro que vai ao Brasil. Sim. E os dois grupos juntaram os dados e ambos confirmaram que, de facto, a luz do Sol, quando rasa o Sol, sofre um encurvamento. Exatamente. Como estava previsto pela teoria de Einstein. Exato. Portanto, é uma comprovação importante da teoria de Einstein. Mas o que estávamos a dizer é que... Está a falar do Lemaitre. O próprio Lemaitre, que era um religioso, um católico religioso, mas um bom físico, e que, aliás, obteve soluções das equações de Einstein, das quais ele se supunha que havia um átomo elementar, digamos, como se toda a matéria estivesse lá. Tentou explicar ao Papa que não devia usar daquela maneira simples, não tão simples. Era preferível que o Papa não se manifestasse do ponto de vista científico, porque ele não tinha a preparação científica adequada para isso. Enfim, era possível fazer uma ligação, mas o que a ciência obtém não é exatamente aquilo que a Igreja diz, não é? Mas é algo que se pode relacionar. Eu percebo a posição do Papa, eu posso perceber a posição do Papa perfeitamente. De todas as maneiras, há um início. Quem deu origem a esse início, se foi Deus ou não, essa é outra questão. Os crentes dizem que foi Deus, obviamente. Pois, exatamente. Não é? Mas há aqui um lado, e o nosso tempo avança, é como a anos-luz, avançamos rápido. Queria só olhar um bocadinho para o futuro, para o futuro, porque na parte final do livro, que eu aconselho aqui na parte, quase no final, onde o Paulo fala sobre as perspectivas atuais da investigação em cosmologia, partindo das várias perguntas do Stephen Hawking sobre a possibilidade, várias possibilidades que estão para a frente, que eu não sei se têm resposta. Pergunto-lhe, quando se pergunta se viajar no tempo será possível, por aí fora, a questão da previsão do futuro, é olhar um pouco para a frente. Estamos no domínio da hipótese científica, de alguma especulação. Quando tentamos responder a estas questões relacionadas com o que há de vir ou sobre a projeção do tempo, digamos assim, com que base verdadeiramente científica estamos a trabalhar? Esta é uma pergunta muito difícil. Não é uma pergunta... Bem... O conceito de tempo é um conceito muito complexo. Por exemplo, nós sabemos que a gravidade afeta o tempo. Se eu estiver numa zona onde a gravidade é mais intensa, tudo passa mais devagar. Isso não tem nada a ver com Deus ou com milagres. O que acontece na prática é que onde há maior inércia, onde há maior energia, o tempo anda mais devagar. Por exemplo, se eu estiver no alto de uma montanha e outra pessoa estiver no sopé da montanha, se tivéssemos relógios muito precisos
e há hoje em dia relógios que podem medir com uma precisão espantosa, veríamos precisamente que aquele que estava no sopé da montanha estava, digamos, o tempo do relógio dele estava a dar mais devagar que aquele que estava lá em cima. Já agora explique-nos lá o paradoxo do avô. O paradoxo do? O paradoxo do avô. O paradoxo do avô. Que é interessante. Não, o paradoxo do avô tem a ver com a história da viagem no tempo. Isso. Tem a ver com a história da viagem no tempo. E a ideia é, se eu tiver um túnel e nesse túnel as duas bocas do túnel estão aidadas a horas diferentes, e isso poderia ser muito fácil de fazer, porque se eu numa da zona do túnel tiver uma massa muito grande, muito elevada, o tempo anda mais devagar, e na outra boca, havendo menos massa, o tempo anda mais depressa. Então é possível que eu possa fazer uma viagem para trás no tempo, dependendo do sentido em que eu estiver a andar. Tanto posso ir para trás no tempo como para a frente no tempo. Quer dizer, se uma das bocas está a andar mais devagar, os relógios andam mais devagar, e eu vou da outra para aquela onde os relógios andam mais devagar, eu posso chegar lá antes de ter partido, digamos assim. Saio ao meio-dia e chego lá às 11h30. Matar o próprio avô. Não é esse o paradoxo? Ou então, esta ideia de ir atrás no tempo e matar o próprio avô. Claro que isso não é conveniente, porque se eu mato o avô antes dele te gerar o pai, ele não vai nascer. É muito ele já não nasce. Não, mas isso fala-se muitas vezes no paradoxo do avô, desse ponto de vista de ir ao passado. Ir ao passado Mas, enfim, portanto, essa história das viagens do tempo tem a ver com isso. Quer dizer, porque o tempo, de facto, varia com a gravidade. Onde a gravidade é mais intensa, tudo passa mais devagar. E, portanto, se eu for de uma zona de gravidade mais intensa para uma de gravidade menos intensa, quando eu chegar lá, estou mais avançado no tempo, porque o tempo andou mais depressa. Ou, fizer ao contrário, ando para trás no tempo. Sim. Isso é o que a ciência nos explica em relação ao tempo. Quer dizer, isto são observações feitas com base na teoria. Sim. E tem toda a lógica dentro dessa base da teoria. Mas na prática isso era difícil de fazer, mas quer dizer, não é tão difícil assim, porque se eu me afastar da Terra, por exemplo, e estiver no espaço livre, não é? O tempo ali anda muito mais devagar, e quando eu voltar, de certo modo, eu não estou com a mesma idade que o meu gêmeo que ficou cá na Terra. Sim. Embora isso possa ser segundos ou milissegundos, possa ser uma coisa mínima, não é? Francisco Lobo, a minha questão de base era se estas perguntas têm bases científicas ou Sim, tem base científica. As hipóteses que os cientistas colocam são para ser ou não confirmadas, mas são hipóteses, quer dizer... Não é uma hipótese. Que a realidade afeta o tempo mesmo do mundo. Não, mas não estou a falar disto, estou a falar da possibilidade de eu colocar a hipótese. A falar de outras perguntas. De outras perguntas. E estas perguntas que não têm ainda resposta, mas as perguntas existem. A questão é se não temos ciência suficiente, uma armadura de ciência capaz de responder a estas questões. É isto, não é? A questão que pôs no início foi o que é que espera o nosso futuro, qual é que é o futuro do nosso universo. Acho que essa é a sua questão base. Podemos prever o futuro. A pergunta de Stephen Hawking é, por exemplo, se viajar no tempo é possível, por exemplo, com que base científica o fazemos? Sim. Já aqui falámos um pouco sobre a questão do tempo. Pronto, e então, se nós vamos então viajar para o futuro e ver qual é que é o nosso futuro, isto é, o futuro do nosso universo, nós temos modelos matemáticos, nós temos teorias, que são as tais equações de Einstein, ou mesmo uma nova teoria, ok? E então, quando temos a nossa hipótese, vá lá, o nosso modelo, e faz-se algumas medidas, não é? E essas medidas comprovam a nossa teoria, então temos um bom modelo, uma boa teoria que explica tudo aquilo do passado, explica os dados atuais e, sendo um bom modelo, também deveria prever o nosso futuro. Isto é, usando estas equações também pode fazer uma certa evolução para o futuro. E de modo que é nesse sentido que nós podemos saber o futuro do nosso universo, essa viagem para o futuro. Mas agora depende dos modelos. Se nós temos um modelo meramente de energia escura, em que a energia escura pode ser variável, é dinâmica, depende do tempo, nós não sabemos como é que essa energia escura vai variar no futuro, de modo que é meramente especulativo. Depende do nosse modelo. Sim. Nós temos nós temos um modelo muito bom que explica tudo aquilo do passado, atualmente, mas não sabe o que se passa no futuro. Se
essa missão Euclide prova que aquilo que faz com que o nosso universo esteja numa expansão acelerada, seja aquela constante cosmológica que o Paulo referiu, então nós temos uma previsão para o futuro muito boa. É que o nosso universo vai se expandir cada vez mais rápido até que as coisas se afastam cada vez mais, não é? Isto é, e se não for isto, se o Euclide diz-nos que temos eventualmente algumas modificações da teoria de Einstein, temos as tais teorias modificadas da gravidade, e se uma destas teorias é boa e explica muito bem o passado e o presente, também deveria explicar bem o futuro. E desse modo, essa teoria dá-nos uma certa previsão para o futuro. De modo que a própria evolução do universo, desse ponto de vista, é dependente do modelo que nós usamos. For usado. Exatamente. Isto é, quando faz a pergunta, o que é que nos espera? Qual é que é o futuro do nosso universo, não é? Pronto, caso a pessoa faça uma viagem ao futuro, ok? As viagens ao passado o Paulo já explicou. E, já agora, há outro paradoxo ainda mais espantoso, mais estranho, porque o paradoxo do avô é um paradoxo que põe em causa a própria causalidade, não é? Isto é, o tal viajante volta ao passado, de um modo muito dramático, mata o seu avô, o que impede que o seu pai nasça, e ele está ali. Como é que surge essa pessoa? Há outro paradoxo. Imagina o José Pedro Frazão está em casa, recebe um toque na porta, vai à porta e vê uma pessoa muito familiar, assim, muito idoso, e dá-lhe um livro. E o José Pedro vê aquilo, que giro, não é? Então, bem, e quando está por si, a pessoa já desapareceu, não é? Bem, o José Pedro acha aquilo curioso, guarda o livro, mas anos passam e depois vê que o livro é um manual da gravidade quântica já unificada, que explica também que pode-se fazer viagens no tempo. Isto é, unindo a teoria de Einstein com a mecânica quântica. O José Pedro, sendo um físico, matemático, acha que piada, publica, ganha o Nobel da Física, e depois, quando é uma pessoa muito idosa, vê que há ali um anexo que explica como é que se faz uma máquina do tempo. E o José Pedro constrói aquela máquina e volta ao passado e dá aquele manual à sua versão mais jovem. Isso muda. Esses paradoxos são os paradoxos de loops causais, que são ainda muito mais estranhos. A questão que se põe é, de onde é que veio o livro? Há aqui um loop, há aqui uma espécie de curva fechada em que o livro existe e sempre existiu. Qual é a sua causa? Esse paradoxo é ainda mais estranho do que o paradoxo dos gêmeos. Os físicos são mesmo doidos. Só mesmo a última questão, porque o nosso tempo está mesmo este é que está mesmo a acelerar. Paul Crawford, qual é a principal preocupação ética que atravessa todas estas reflexões? A ética cruza-se com a ciência, é nas especulações, é nesta parte das especulações que a ética entronca mais? Sim, quer dizer, na verdade, normalmente aquilo que nós chamamos de uma especulação foi construída para explicar algo que a gente não sabia explicar de outra maneira. Quer dizer, a gente tem algo que não percebemos muito bem e vamos construir uma teoria, um modelo para conseguir entender aquilo que nós observamos. Portanto, em princípio, eu não posso criticar a pessoa que faz isso quando ela faz sem batota, digamos assim, quando ela faz usando as regras do jogo, isto é, usando a física que nós conhecemos. Mas hoje em dia também acontece que a física que nós conhecemos está sempre a crescer, não é? Quer dizer, há criações novas, há novas soluções, há novos resultados, há novas teorias. E, portanto, a questão está que, à medida que se está a criar estas novas teorias, depende muito da capacidade das pessoas que as criam, que eles sejam teorias que tenham uma lógica reconhecida por todos, não é? É claro, quer dizer,
um dos problemas que ainda hoje em dia sobrevive tem a ver com a relação entre a física clássica e a física quântica. Porque há muitos modelos matemáticos que nós temos tirados a partir da física clássica que não foram ainda trabalhados na física quântica. É claro que a física quântica, por um lado, é uma física que foi pensada para o infinitamente pequeno, não é? A física quântica foi pensada para ver o que é que se passa à escala do infinitamente pequeno. E enquanto que a física clássica fala nos grandes problemas do conjunto do universo. Mas hoje em dia existe essa sensação de que nós, se calhar, precisaríamos de ir mais longe e quantificar algum dos resultados que nós obtivemos ao nível da física clássica. Ir à visão quântica desses resultados. E isso é um trabalho ainda que não é um trabalho acabado, não é? Quer dizer, ainda há muito a acrescentar, não é? Francisco, quer acrescentar alguma coisa? A minha questão de base tinha a ver com a ética porque são e a mundos ciência. muito diferentes, quer dizer, o que se passa ao nível do microcosmo e o que se passa ao nível do macrocosmo, não é? Embora, em certas circunstâncias, quando a gente pensa no início do universo havia muito microcosmo ali, naqueles inícios, não é? Mas, portanto... Francisco, sobre a ética e a ciência. Sim, é uma questão muito profunda, e o Einstein tem uma frase que a ciência avança muito mais rapidamente do que a ética, não é? Acho que, aliás, não é bem assim, mas a mensagem é esse análogo, não é? O próprio Einstein, quando submete aquela carta ao presidente dos Estados Unidos para autorizar, entre aspas, não é, aquele projeto Los Alamos, não é, para a formação da bomba atómica, ele fala não é, de maneira assim um bocado... Ele fez isso, não é? Mas depois arrependeu-se, não é? E nós vimos todos os efeitos do lançamento das duas bombas atómicas. Sim. E esperemos que não haja nenhuma guerra nuclear nos tempos mais próximos, não é? E então, muitas vezes, quando nós jogamos com aquelas equações, nós não nos apercebemos da grande potência, da grande força que aquelas equações têm. Tem uma realidade, não é? Quando Einstein formula a sua equação E igual a mc², existe uma enorme quantidade de energia que pode ser libertada numa massa muito pequena, não é? Eu acho que nós temos de ter uma ética muito grande. Ter muito cuidado com o modo como a ciência é feita. Nós, cientistas, o Paulo, físico teórico, os cientistas fazem ciência por uma questão de serem curiosos, não é? Querem avançar com o nosso conhecimento, não é? Curiosidade. Os militares, não é? Usam isso para efeitos bélicos, não é? E tem que haver aí alguma regulação, não é? Nesse sentido. Ok? Lembro-me agora do próprio Oppenheimer. O Oppenheimer, que foi o chefe, o diretor do projeto Los Alamos também, que fez a bomba atómica, um grande físico que ele nunca mais foi o mesmo quando viu os efeitos. Os efeitos da bomba atómica. Um grande físico que, pronto. O próprio Einstein, não é? Enfim, nós temos de ter muito cuidado com essa parte. Cabe a cada um de nós sermos ativistas nesse sentido, pacíficos, exatamente. Ao presidente dos Estados Unidos, para convencer, e depois ficou... Exatamente. Embora ele tivesse sempre ficado parte que ele não participou na equipa que fez, mas como é que ele chama? O Oppenheimer? O Oppenheimer, sim, que disseste há bocado, o Oppenheimer ficou sempre muito traumatizado. Sim. A partir de uma certa altura, depois interpretaram mal, porque recearam que o Oppenheimer estivesse a soldo dos russos e não sei o que, dos soviéticos. Naquela altura era a União Soviética, o que não era verdade, não é? Ele era de facto um crítico, porque ele era um homem um pouco mais à esquerda, mas não tinha nada a ver com os soviéticos, não tinha nada a ver. Ele achava era que aquilo era um jogo muito perigoso, aquela história da bomba atómica podia ser terrível, e olha, vamos lá ver o que é que a gente agora com a história da Ucrânia, o que é que vai acontecer. Isso muda muito o nosso universo, de facto.
Muito obrigado pela vossa presença, Francisco Lobo e Paulo Crawford. Falamos aqui do universo, do Big Bang aos buracos negros, mais um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença, neste Da Capa à Contracapa, um programa semanal que está disponível na sua versão integral em podcast, nas plataformas digitais habituais, e tem genérico original de Mário Lajinha. Esta semana com Carlos Schmitt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos com mais um livro, mais um tema para a nossa conversa.